Olá, queridos telespectadores que nos acompanham através do programa Introspectismo. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo. Como está a sua vida hoje? Por quais situações você tem passado que tem te provocado preocupação? Todo o nosso passado, nosso presente e até mesmo nosso futuro borbulham em nosso interior. E a somatória de todo esse histórico enfatizado pela nossa consciência é o que nos coloca na condição em que nos encontramos. Toda e qualquer situação em que passamos, se procurarmos dentro de nós próprios, encontraremos a resposta do porquê, assim como também encontraremos um entendimento do que fazer a respeito. Ou seja, tudo o que precisamos saber para compreender a nossa vida está dentro de nós. Direcionar-se para dentro de si, para o mais profundo do inconsciente, é direcionar-se à divindade que habita dentro de nós. A prática do introspectismo proporciona essa intimidade com o inconsciente e, portanto, com a espiritualidade e a divindade. Continue com a gente aprendendo cada vez mais sobre a vida e seus mistérios. Olá, boa noite. Eu sou o Jefferson Scarcelli, psicanalista sistêmico aqui no Instituto IPTH, Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, fundado pelo nosso mestre e mentor, Dr. Celso Sheffer, no dia 2 de agosto de 1992. E hoje o Dr. Celso vai trazer um assunto muito profundo. Vamos falar sobre depressão. E pasmem os senhores, 15% da população humana já está diagnosticada com esse assunto chamado depressão. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Jefferson. Boa noite, os telespectadores. Eu, quando ouço essas pesquisas, 15% da população mundial está diagnosticado como depressivos. Que absurdo. É uma loucura. As pessoas não têm mais o direito de ficar triste. Se perde um familiar, vai fazer o luto, aí fica triste. Quem não fica triste? Aí, infelizmente, é levado aos profissionais da saúde e recebem o triste diagnóstico de depressão. Não temos mais direito de ficar triste, Jefferson? É verdade, Dr. Celso, e é muito impressionante realmente como as pessoas nos procuram no Instituto IPTH dizendo que começou a ficar triste, começou a querer ficar somente trancado no quarto, e aí então os pais levam para o médico e ali sai esse diagnóstico, sai com pelo menos 2 ou 3 medicamentos, E o pior, sai com o rótulo de que esses medicamentos ele terá que tomar por um longo espaço de tempo. Gostaria, Dr. Celso, que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores quais são os problemas que são ocasionados pelas medicações? Nós não estamos aqui negando que existe depressão, claro que existe. Mas antes dos pais levarem os filhos para receberem o rótulo de depressivos, devem procurar uma forma alternativa para ajudá-los na compreensão do que acontece. Olha, é muito comum acontecer, isso acontece diariamente no nosso consultório, os pais levam os filhos lá, jovens, adolescentes, já com o diagnóstico de depressão refratária, quer dizer, nenhum remédio resolve. E aí a gente vai conversar com o adolescente, com a menina, com o menino, e começa a perguntar quando começou essa tristeza. Quando você começou assim, eles falam, doutor, não tenho nenhum tipo de depressão. Eu tenho um problema na minha vida e não tenho com quem me abrir. Olha que interessante, Jefferson. É muito comum, né? Sim. Os jovens, os adolescentes, os pais não têm mais aquele tempo para ouvi-los, não tem mais, falta valores de tempo, de qualidade. Muitos pais dizem, mas eu estou sempre em casa, 6 horas de trabalho eu vou para casa. E eu pergunto sempre, mas qual é a qualidade desse tempo? Ela diz, mas como assim? Que qualidade? Como que é esse negócio? Quanto tempo você fica nas mídias sociais em casa?
Ah, eu fico com o celular na mão, fico lá respondendo mensagem, falando com a família, etc e tal. Tá aí na hora do jornal. Ah, então eu fico entre o celular e o jornal. E depois do jornal, eu assisto a novela e tal, e depois eu durmo até no sofá. E a filha, o filho está ali do lado. Tem qualidade de presença, Jefferson? Não. Não. E é muito real essa condição onde diariamente, né, doutor Celso, nós recebemos pessoas com esse diagnóstico de depressão e as pessoas, os jovens principalmente, a primeira queixa é essa, né? Eu não sou ouvido, eu não tenho atenção dos meus pais, dos meus familiares. E, doutor Celso, eu tenho aqui uma carta da Jandira. Só um minutinho, Jefferson. Antes de você ler o e-mail da Jandira, eu quero falar algo que os pais precisam entender. Os pais precisam entender. Os filhos precisam desabafar. Por quê? Eu atendi recentemente uma menina da nossa capital do estado. Os pais trouxeram ela de Curitiba para Apucarana para fazer um tratamento conosco com o diagnóstico de depressão, transtorno generalizado de ansiedade, e tinha mais 4, 5 transtornos. E a menina estava simplesmente abatida. Já há mais de 1 ano e meio tratando, e psicólogo, e psiquiatra, e etc e tal. Quando eu fiquei a sós com ela, pedi para que a mãe deixasse ela comigo, que eu gostaria de ouvir. Ela disse, doutor, sabe qual é o meu problema? Eu tenho uma indefinição da sexualidade. As minhas amigas da escola me fazem a cabeça de todas as formas que eu sou homossexual. E eu não sei, eu não tenho certeza se sou ou se não sou. E eu estou numa luta terrível contra isso, disse a menina. Mas eu não tenho com quem me abrir. Nesses 1 ano e 8 meses que eu entrei nessa crise de existência, é a primeira pessoa que eu estou falando, que eu estou abrindo meu coração. E olha, eles já tinham passado por mais de 20 profissionais de saúde. Dentro de 1 ano e 8 meses. E cada vez pior. Por quê? Aí você toma um ansiolítico, você toma um psicotrópico, porque você está triste, está aborrecido, e ali vai dar um problema na tireoide, vai dar um problema em outros órgãos, no pâncreas, etc e tal, e vai, claro, aí vai criar uma depressão. Porque, em primeiro lugar, a depressão, depois de emocional, ela passa para o biológico. É a falta do processo adequado do nível de serotonina no cérebro. Segundo os pesquisadores, os neurocientistas, nós temos 2 gramas de serotonina no cérebro. Essa é a química do amor, do bem-estar, da alegria, da felicidade. E por alguma razão emocional, essa química pode não ser processada adequadamente. E se ela não for processada adequadamente, ela cria então um problema biológico, hormonal. Mas existe um pano de fundo. A serotonina não deixa de ser produzida por nada. Tem que ter um pano de fundo. Algo que bloqueia, né? Algo que bloqueia. E se nós não buscarmos o bloqueio, o que é que bloqueou a serotonina, a gente não consegue ajudar as pessoas. E depois eu falo sobre essa menina. Vamos então para o e-mail, Jefferson. Sim. É a Jandira Vasconcelos, de Amsterdã. Como nós realizamos terapia à distância, que é a abordagem sistêmica das memórias inconscientes para todos os 4 cantos do mundo, a Jandira nos acompanha pelo YouTube e ela então faz a seguinte pergunta. Olá, doutor Celso. Meu nome é Jandira Vasconcelos. Sou brasileira, mas atualmente moro em Amsterdã. Tenho 49 anos e vim para cá aos meus 23 anos. Logo após o meu casamento. Sempre fui uma jovem bastante determinada e ativa. Sempre dei conta de tudo sozinha. Mas após uns 2 anos da minha chegada a Amsterdã, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade e medo extremo. Fui ao médico e lá me receitou um remédio para a ansiedade. Aparentemente melhorei e assim a minha vida foi seguindo. Mesmo medicada e longe da família, tive 3 filhos, mas dentro de mim sempre existiu um vazio, uma tristeza. E hoje eu não consigo mais nem sair de casa e o meu relacionamento com minha família está muito pesado. Hoje já não vejo mais sentido na vida. Estou vivendo uma prisão dentro de mim.
Será que existe ainda uma saída para o meu problema? Barbaridade, Jefferson. A Jandira, na Holanda, Amsterdã. Amsterdã. Nós temos pacientes no mundo inteiro, nós temos pacientes do Japão, Estados Unidos, Canadá, Portugal. Reino Unido, Portugal. Nós temos uma grande gama de pacientes de terapia à distância no mundo inteiro. Como eu já falei, nós temos uma visão muito mais profunda do problema do que simplesmente uma questão medicamentosa. Mesmo porque a medicina, ela é sintomática. A medicina alopática, ela é sintomática. A pessoa está triste, o que o médico, que o psiquiatra vai fazer? Vai dar remédio para depressão. Ele não está errado. Ele não está errado, ele estudou para aquilo. E é isso que ele tem que fazer. Agora, nós, os cidadãos, assim, leigos na história, na questão da alopatia, nós temos que pensar. Se nós lermos a bula dos psicotrópicos, tarja preta, nós não tomamos remédio. Tem de 200 a 2.000 contraindicações. Então, imagina, é o caso da Jandira. A Jandira, ela começou com uma ansiedade que pode ser qualquer tipo de problema, pode ser um problema, um trauma de gestação, pode ser um trauma na ancestralidade, foi depois que ela ganhou os filhos, né? Sim. É bem provável que ela tenha tido depressão pós-parto. E onde que está o pano de fundo da depressão pós-parto? Todas as pessoas, todas as mulheres que nós tratamos no IPTH com depressão pós-parto têm um histórico igual para todos, ou para todas, né? Então, essas mulheres têm no histórico familiar ancestrais que morreram no parto. Aí desencadeia a memória da morte no parto da mulher e da criança. E a hora que a mulher, a descendente, entra no trabalho de parto, aciona essa memória, as memórias dos ancestrais estão nas nossas células, nas células adiposas, estão nas células perispirituais, dos campos de informação. Então, quando ela entra em trabalho de parto, abre o registro dessas memórias da forma que ocorreu a morte no parto e a morte do bebê também. Mãe e bebê morrem. Então, aciona aquele mecanismo, a dor da ancestral se instala no psiquismo da mulher. E eu acredito que seja esse o caso da nossa telespectadora que nos escreve. Se não remover esta memória, todo o adoecimento da ancestral passa a se manifestar no corpo físico da descendente. Nós temos exemplos diários no IPTH. Nós, com todo o nosso grupo de terapeutas, nós atendemos mais de 50 pessoas por dia. E isso há quase 30 anos. Mais de 50 pessoas por dia. Então nós temos histórias assim verdadeiras de como se transformar uma pessoa depressiva numa pessoa saudável. E isso, a cura não está em nós, não está nas nossas mãos, não está na técnica que nós desenvolvemos. A cura está dentro da pessoa. Nós, no Instituto, não curamos ninguém. Acontece curas diárias no IPTH, porque nós, com a nossa metodologia, a nossa técnica psicoterapêutica, nós proporcionamos o acionamento da autocura, que é o quê? Que é a compreensão sobre a vida e seus mistérios. A terapia pode ajudar? Sim. A constelação pode ajudar? Claro. Mas o que ajuda realmente é quando o paciente está disposto a compreender o que houve consigo, por que ele adoeceu e qual é a origem do adoecimento. Aí está a cura, né, Jefferson? Sim, é verdade, Dr. Celso. E é muito verdade o que o senhor fala e comenta diariamente no IPTH. Nós estamos aqui na matéria vindo pelo sopro divino. Deus é a perfeição, Deus é amor. Então, o primeiro passo é você não acreditar que você é doente. Você pode estar passando por uma fase, não é verdade, doutor?
O problema é o rótulo, né? É aquilo que cria e a pessoa, então, ela começa a se definhar acreditando que ela é doente e que vai morrer daquilo, né? Acabou nosso programa, né, Jefferson? Puxa vida, é verdade. Mas nós voltamos amanhã. Com certeza. E eu gostaria de convidá-los para o programa de amanhã, que o tema vai ser esquizofrenia, um tema bastante profundo, uma psicose que abala também muitas pessoas por esse mundo afora. Convide alguém para assistir o programa junto e você que está acompanhando pelo YouTube, compartilhe, deixe o seu like, faça a sua missão, leve a mensagem para todos aqueles que necessitam de luz. Um grande abraço. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer nosso trabalho em nossas redes sociais, que aparecem aqui na tela. Entre em contato conosco para maiores informações.